Salve galera, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou estar fazendo um guia rápido de uma build zero spec que eu fiz um vídeo recente. Se você não viu esse vídeo, eu vou estar deixando na tela e um card logo acima para você estar vendo. A build é composta pelos seguintes itens: capote sectário, hobby sectário, sandálias de erudito, jurador, capa de Tetford, omelete, poção de cura e poção de resistência. Esse guia vai estar separado em 4 partes: a parte do capote, do hobby, da arma e das poções. Eu não pretendo fazer um vídeo longo, então vou estar simplificando o que as habilidades fazem e vou estar mostrando situações em que elas são usadas. O combo inicial vai ser bem simples: use seu W para enraizar seu inimigo, logo em seguida use seu Q, dê um ataque básico para ativar a capa de Tetford e recue, esperando o cooldown das suas habilidades voltarem. Se seu inimigo revidar o dano, use seu capote sectário para que ele tome dano caso ele ataque você. Corrupção interior: a habilidade que você vai usar no seu capote sectário, uma habilidade de dano mágico com duração de 4 segundos, que pode ser usada tanto em jogadores como em mobs. Se usada em um jogador, ela vai causar 218 de dano sempre que ele der um ataque básico ou usar uma habilidade. Se for usado em um mob, vai causar 873 de dano no total. É uma habilidade que pode ser usada tanto de forma defensiva como ofensiva. Eu irei estar mostrando as duas situações. Essa habilidade vai ser usada contra casaco de mercenário, contra Frost, na hora que ele ativar a capa de Morgana ou o hobby de erudito. Também é boa contra lança-trina, bolzinho, porém ela não vai ser tão boa contra builds de kite, por exemplo, warbow ou badônico. Agora irei mostrar uma situação onde um bolzinho ativa seu casaco de mercenário e logo em seguida usa o capote sectário. Ele vai recuperar 100 de vida, porém ele vai sofrer 115 de dano em cada ataque básico. Use no Frost quando ele ativar a capa de Morgana ou o hobby de erudito. Tome muito cuidado com inimigos que estejam usando o Hobbit Clérigo, porque eles podem ativar o escudo do Hobbit Clérigo para não receber o dano do capote sectário. Levitar é a habilidade que você vai usar no seu Hobbit sectário, uma habilidade canalizada por até 4.5 segundos, que restaura sua vida máxima, sua energia a cada 1 segundo. Além disso, ela aumenta a sua resistência a dano, fazendo com que você tome menos dano de habilidades inimigas. Por exemplo, irei usar ela contra um cajado amaldiçoado para diminuir o dano que o E dele causa. Tome cuidado contra habilidades que tenham qualquer controle de grupo, por exemplo, o empurrado Q do arco ou algum silence. Elas irão cancelar seu hobby sectário. É uma boa habilidade contra builds de kite, porque geralmente eles dão dano e correm, com isso você consegue estar sempre se curando. Falando agora sobre o jurador, você vai estar utilizando as seguintes habilidades: esmagada ameaçadora, investida artilosa e aurora abençoada. Esmagada ameaçadora é uma habilidade de dano físico em forma de cone, que vai acertar todos os inimigos na área. Investida ardilosa é uma habilidade que você salta para a posição do alvo, causando dano físico e enraizando os inimigos no impacto. É uma habilidade muito boa para você cancelar habilidades canalizadas ou perseguir ou fugir do inimigo. Aurora abençoada. Ao ativar a habilidade, você e os aliados que passarem por cima da habilidade irão ganhar alguns bônus, como velocidade de movimento aumentada em 30%, um escudo que absorve mais de 2000 de dano, e a cada ataque básico você vai recuperar vida pelos próximos 5 segundos. O escudo dessa habilidade é ótimo para tancar o dano de algumas habilidades inimigas, por exemplo, o E do cajado amaldiçoado ou o E da lança-trina. Também pode ser usado para evitar que seu inimigo se cure, por exemplo, contra o casaco de mercenário. Tome cuidado contra habilidades que dão purge, porque elas podem anular seu escudo e todos seus bônus. Sobre as poções, eu optei pelo omelete para diminuir o tempo de cooldown, principalmente das botas e do W, porque a mobilidade é muito importante na corrompida. A poção de cura vai ser usada contra builds de kite, por exemplo, arco de guerra, abaddon ou massa. Já a poção de resistência vai ser usada contra builds que possuem um dano explosivo, por exemplo, mago de fogo, mago de gelo, espadas e lanças.
No geral, essa é uma build que possui um ótimo dano, um ótimo sustain de vida e uma ótima mobilidade. Ela vai ser boa principalmente contra builds que atacam corpo a corpo ou que não possuam muita mobilidade. Mas contra builds que possuem muita mobilidade, por exemplo, Badônico ou Arco de Guerra, pode ser difícil de jogar. Então tome muito cuidado contra eles. Então é isso, espero que tenham gostado, um abraço e até a próxima.